Olá pessoal do oitavo ano, vamos dar início à nossa unidade 2 do livro, página 43, que nós já fizemos os exercícios, página 44, tema 1, sobre a Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra no século XVIII. Então, para a gente entender a Revolução Industrial, nós temos que retomar alguns assuntos lá da unidade 1, que são as revoluções inglesas, o iluminismo. Então, Revolução Industrial, o que seria isso? Então são a soma de duas palavras, indústria e revolução. Revolução nós já vimos lá na unidade 1, quando falamos sobre revoluções inglesas. A gente viu que uma revolução é uma mudança drástica numa sociedade, seja ela cultural, econômica, social ou todas elas juntas, que é o caso da Revolução Industrial. O erro que a gente não pode cair, aqui sempre a gente cai quando fala de revolução, é associar a revolução a uma guerra. Embora a Revolução Industrial vá ocasionar, ser motivo de uma guerra, que a gente vai estudar lá no 9º ano, mas ela em si não é uma guerra. Então a gente tem que separar o conceito de revolução com o conceito de guerra. Então revolução para nós vai ser a mudança, e a Revolução Industrial vai ser uma mudança gigantesca na vida dos seres humanos. A gente não consegue imaginar a nossa vida hoje sem a indústria, não é mesmo? E o que é a indústria? Indústria é um local, que todos vocês sabem o que é, onde há a transformação da matéria-prima num produto final. Então entra a madeira, sai de lá uma mesa, uma cadeira. Entra o petróleo, sai a gasolina, o isopor e assim por diante. Nessa indústria vai ocorrer essa transformação utilizando-se de máquinas e ferramentas. Então, mais uma característica da indústria. Além disso, a produção maciça de produtos. Antes eram produzidos pouca coisa, então nós tínhamos acesso a poucas coisas. A indústria não, ela vai ter uma produção em massa, em série, de produtos padronizados. Outra característica importante é a padronização do produto. Então nós temos produtos muito parecidos, muito similares. Lógico, com níveis diferentes de desenvolvimento, mas em si eles são similares. Você tem um tênis que todos os coleguinhas têm tênis parecido, porque a indústria produz assim, produtos similares, ok? Então a gente, terminando esse conceito do que é uma revolução e o que é a Revolução Industrial, a gente vai cair no nosso primeiro tema. Então eu vou dividir aí o vídeo em algumas aulas. Esse primeiro eu vou falar especificamente sobre o pioneirismo inglês. Por que a Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Inglaterra e não em outros países mais ricos, como a França, a Espanha, Portugal? Por que a Inglaterra? Para responder essa pergunta, a gente precisa imaginar o que nós temos numa indústria. Eu acho que é o caminho mais fácil para a gente adquirir esse conhecimento. Se eu pensar numa indústria mentalmente, eu vou lembrar do que existe nela. O que existe nela? Trabalhadores, que a gente vai chamar de mão de obra, matéria-prima, vão existir máquinas lá dentro, obviamente. Essas máquinas vão precisar de uma fonte de energia para funcionar, porque a gente sabe que nada funciona sozinho, então uma fonte de energia é primordial. Eu vou precisar de dinheiro, sem o capital, sem o dinheiro eu não vou conseguir nada dentro da indústria. Eu vou precisar de um mercado consumidor, logicamente. Não adianta eu produzir se ninguém tem dinheiro para comprar o que eu estou produzindo, não tem a menor serventia. Eu vou precisar também do apoio do governo, que o governo me apoie na construção dessa indústria. Então são esses 7 itenzinhos que a gente vai ter que ter em mente na hora de respondermos por que a Inglaterra foi a pioneira. E é óbvio, se eu preciso desses 7 itens para ter uma indústria, e a Inglaterra foi a primeira a tê-la, obviamente a Inglaterra tinha esses 7 itens. Mercado consumidor, matéria-prima, fonte de energia, capital, apoio do governo, mercado consumidor, máquinas, ok? Então vamos tentar decifrar aí um por um desses itens. Lá na unidade 1 nós vimos uma política inglesa chamada de cercamentos. Como que ela funcionava?
o senhor feudal tinha sua terra, os seus servos tinham a terrinha deles, e no meio do feudo nós tínhamos as terras comunais, que pertenciam tanto aos nobres quanto aos servos. Lá eles cultivavam seus pomares, lá os seus animais comiam, lá se caçava, etc. Essas terras comuns não mais interessam ao governo inglês, que está imbuído no sentido de industrializar a Inglaterra. O que vai ser esse cercamento então? O governo inglês vai autorizar que esse senhor feudal, agora um fazendeiro, cerque essas terras comuns para poder produzir mais. Ao cercar essa terra comum, muito dos servos, muito dos trabalhadores que ali viviam, não vão conseguir mais ter o seu sustento. Então eles vão ser expulsos da terra. Então eles saem da sua terra, não conseguem emprego em nenhum lugar no campo e vão para a cidade. Ao chegar na cidade, o que eles vão ser? A mão de obra para a indústria que está nascendo na Inglaterra. Então, com o cercamento, eu consigo a mão de obra e consigo também a matéria-prima, porque esse fazendeiro que cercou essas terras, ele vai começar a criar ovelhas para obter a lã, que é a matéria-prima principal da indústria têxtil, que vai ser a principal indústria da primeira revolução industrial que nós estamos estudando na Inglaterra no século XVIII. Então, com os cercamentos, eu já consegui duas coisas: a mão de obra e a matéria-prima. A terceiro item que eu vou precisar para ter uma indústria vai ser a fonte de energia, e o quarto, as máquinas, que a gente vai falar junto também. Eu preciso de máquina para poder acelerar o processo de industrialização, para poder produzir mais. Para eu criar essas máquinas, eu vou precisar da ciência. E quem apoiava a ciência já anteriormente, lá na nossa unidade 1, o iluminismo. Então eu vou criar universidades, eu vou criar centros de pesquisa, onde esses cientistas vão elaborar as máquinas, onde vão desenvolver e aprimorar cada vez mais a utilização da máquina para o desenvolvimento da indústria. Essa máquina, inicialmente movida à força humana, ela vai começar pouco a pouco a ter fontes alternativas, outras fontes de energia muito melhores. Então, a principal fonte da primeira Revolução Industrial vai ser a matéria que vai estar ali presente na própria Inglaterra. Eles não vão querer um material que não tem ali. E o material que tem muito lá é o carvão mineral. O carvão mineral que vai gerar calor, esse calor vai gerar vapor e o vapor vai fazer a máquina funcionar. A gente vai ver esse processo melhor nas aulas seguintes. Então eu consegui a fonte de energia e a máquina. Já tenho 4 itens dos nossos 7. O que faltou para nós? O mercado consumidor. 5º item. Como eu fundo um mercado consumidor? Como que eu consigo esse mercado consumidor? Acabando com a escravidão. E a servidão também, muito presente na Inglaterra. Como que eu consigo que meu funcionário compre se ele não recebe? Ele precisa receber. E escravo e servo não recebem, então eles não servem para a indústria. Então eu passo a criar leis que incentivem e que obriguem os funcionários a receberem salário para poderem se tornar consumidores. Posteriormente eu vou forçar que outros países adotem a mesma medida para eles também poderem comprar os meus produtos. Então eu consigo aí os 5 primeiros itens. Os 2 últimos são os 2 mais complexos, por isso que eu deixei para o final. O capital, o dinheiro para eu poder fazer essa indústria e o apoio do governo. E logicamente os 2 vão caminhar de braço dado. Da onde vem a grana? Da onde vem o dinheiro para investir na indústria? Nós vimos lá na unidade 1 que a Inglaterra dominava o tráfico negreiro, a venda de escravos para a América, que gerava lucros exorbitantes, lucros gigantescos. Então esses lucros vão ser revertidos para a indústria inglesa que está nascendo. Então esse mercador, esse traficante de escravos vai ter dinheiro sobrando para poder investir na Inglaterra. O outro e principal, o ato de navegação. Os atos de navegação que nós vimos lá também na unidade 1 na Revolução Inglesa, que só permitia que navio inglês ou do país de origem da sua mercadoria pudesse atracar nos portos ingleses, o que fez a burguesia mercantil lucrar enormemente.
e a burguesia vai reinvestir esse lucro na criação da indústria. Então eu crio uma burguesia com dinheiro e esse dinheiro aplicado na indústria graças ao incentivo do governo na criação dessa indústria. Então o governo vai incentivar essa indústria. Como que o governo incentiva? Empréstimos, estão dando créditos, financiando a indústria. Então eu dou dinheiro para o cara criar a indústria, facilito a forma de como ele vai me devolver esse dinheiro, então o financiamento. Eu vou construir, então eu vou construir estradas para poder escoar essa produção, vou construir portos, vou construir várias coisas que vão facilitar o comércio e a industrialização da Inglaterra. Eu vou criar também acordos comerciais com outros países para poder aumentar minha produção, e aqueles que não aceitarem também vou declarar guerra, vou forçar com que eles aceitem o que eu estou propondo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido os 7 itens que permitiram que a Inglaterra fosse a pioneira da industrialização na primeira Revolução Industrial, século XVIII. Se ficar alguma dúvida sobre esse vídeo, vocês mandem aí que eu mando um feedback, um outro vídeo respondendo as dúvidas, tá bom? Abraço!